Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, deixar o convite para as próximas sessões e parabenizar pela atitude. Eu vejo que em momentos polêmicos o município tem se manifestado e isso é importante. E vejo, senhores vereadores, pela frente mais 2 movimentos de manifestação popular de insatisfação do serviço público, que um é a estrada da linha Pinhão, linha dos Couros, e outra é a do Rio Palmeirinha, a limpeza do Rio Palmeirinha. Sobre a estrada, a gente queria falar, eu estive lá faz 2 semanas atrás, na estrada, e vi que vários pontos lá, tem um morador que vive me manda os vídeos, as fotos do que está sendo feito. Quero lembrar que a empresa tem um prazo, né, são 6 meses, se não me engano, para cumprir. Esse prazo termina 26 de março agora, e ela recebeu 54,5% do valor. A informação que a gente tinha até semana passada, e foi repassado para os moradores lá da linha Pinhão de Baixo, é que a empresa tinha recebido 35% do valor. E hoje estavam aqui presentes os fiscais da prefeitura, que acompanham o projeto, eles estão aqui acompanhando a sessão também, e o dono da empresa. Então, a gente tem uma garantia verbal, né, do chefe da empresa, que a obra vai ser concluída. Quer dizer que, durante um longo período de tempo, essa obra ficou parada. Nos dias que eu estive lá, não tinha nenhuma máquina da empresa trabalhando e nem encostada em nenhum lugar, então nenhuma delas estava aqui. Hoje ele justificou o motivo, que essas máquinas não estavam na região, mas a gente está atento a qualquer coisa e tem o prazo. Ele tem até 26 de março, agora de 2019, para concluir essa obra, e ele tem 45% desse valor para receber ainda. Então, ele recebeu R$ 158.499,09. E a distância toda daquele trajeto são 22 quilômetros. E tem vários quilômetros já antes de chegar na ponta, ainda que divide as linhas lá da linha Pinhão. Na linha dos Couros tem vários lugares que já está ruim o trajeto. A obra é extensa, ele começou, parou por um período, não fez nada, e daí agora voltou, então a gente tem essa preocupação. Foi cobrado dele hoje, como eu falei para vocês, verbalmente, e ele fez a promessa de que os locais, lá na linha dos Couros, perto da Capela Santa Cruz, onde tem vários buracos no meio da estrada, ele falou que vai refazer, descendo para a linha Pinhão de Baixo, onde é que tem um top lá, que as pedras estão aparecendo, ele chama de cabeça de pedra, aquilo ele falou que vai refazer também, então a gente vai ficar cobrando isso, a comissão também vai cobrar isso, para que a gente tenha efetividade no serviço. A questão de valor, da maneira que foi feito, da forma que foi feito, se é pouco ou é bastante, ficou uma discussão meio estranha, porque você não participa de um projeto, né, para ter prejuízo. Mas, enfim, ele falou que o recurso era pouco e a gente, né, entendeu a justificativa dele, mas a gente não vai deixar de cobrar isso. E não só nós, os vereadores, mas os moradores de lá. A gente vê que hoje tem bastante gente aqui e tem sempre vários moradores que estão mandando essa discussão. Então, foram 3 pontos agora levantados, né, nessa reunião de hoje, aqui pelo Edgar, que usou a palavra livre, e são 3 coisas interessantes. Essa do Rio Palmeirinha, que eu vou falar agora, ela me chamou a atenção o seguinte: esse projeto iniciou há 5 anos atrás, em novembro de 2014, após um período de enchente que teve o nosso município. A cidade passou por um alagamento, e as regiões do interior também, alguns lugares passaram por alagamento, e esse projeto se iniciou lá em novembro. Depois de 5 anos, né, de estudo, de liberações ambientais, o projeto saiu. O projeto, na sua totalidade, ele tinha um valor de R$ 2 milhões. 2 milhões de reais. Me preocupa porque a empresa ganhou por 1.280.000, eu acho, ou 270. 1.211.000. Então, o valor estimado são 800 mil de diferença do valor que é para ser executado a obra, né, do valor estimado para executar a obra, do valor que a empresa ganhou. E da forma que a empresa está fazendo, era melhor ter colocado alguém com uma foice e com uma enxada, porque derrubar os matos. E eu conversei com um dos operadores lá, o cara falou, não, nosso serviço é esse mesmo. Essa questão que foi hoje, nós questionamos os funcionários da prefeitura sobre essa limpeza, que ele vai voltar. Em alguns pontos, o assoreamento do rio foi tão grande que nem a caixa do rio não está limpa. Né? A gente tinha que, pelo menos, as medidas das pontes teriam que estar liberadas para que a água pudesse
ter uma passagem, senão ela vai subir muito rápido e vai alagar novamente. Não vai, nós já vamos ter um problema depois dessa limpeza lá, depois do seu Ivo Otto, onde é que iniciou a limpeza, a gente já vai ter um problema no Rio Palmeirinho. Então, se nós tiver mais esse problema ainda na limpeza, e é muita terra que tem ali, quem conhece a escola Bronislau sabe que atrás da escola Bronislau, quando foi feito o muro lá, passava, não tinha meio metro de carreiro, já era o rio ali. As pessoas tinham que passar uma de cada vez para poder passar ali, quem usava aquele espaço. E hoje tem uns 4 metros de barro lá naquele lugar de barranco. Então, se não for feito, não for tirado esse barro, esse assoreamento que aconteceu no rio, eu creio que vai resolver bem pouco a situação do município. Uma questão que me preocupa é a questão do valor. Um projeto estimado em 2 milhões, sair por 1.211.000, a gente tem que ficar com o pé atrás e fiscalizar e cobrar isso da empresa. Eu tenho conversado bastante com engenheiro sobre isso. Em alguns lugares eu vi que lá perto do seu Ivo Otto foi batido uns pontos lá para medição da distância, mas tem uns pontos do projeto que está escrito a distância da caixa do rio, de uma margem até a outra, está escrito assim, variável. Variável é variável, pode ser pequeno, pode ser grande, então é uma preocupação. Então, vai ter que cobrar isso, ficar em cima dessa empresa, porque esses lugares, eu vi que tem alguns lugares que a empresa passou, que de um lado foi mexido e do outro lado não foi mexido. Então, também preocupa, e eu espero que exista essa volta, foi falado que a empresa vai retornar nesses lugares onde foi feita essa limpeza, para tirar esse assoreamento do rio. Mas é mais um motivo, eu vejo aí de repente, uma insatisfação, não só dos vereadores, mas também de toda a população, com relação a essa limpeza. Mas a gente está cobrando do prefeito, cobrando do engenheiro, para que isso aconteça. E agora, para finalizar o assunto mais polêmico da semana, eu quero dizer para vocês que existiu uma manifestação dos vereadores desde o ano de 2017, já, onde a gente percebia algumas incompatibilidades no salário. Em 2017, o site da transparência não funcionou o ano todo. Ele funcionou depois de um determinado período, onde existiu a cobrança dos vereadores, e ele hoje está lá, vocês podem pesquisar o salário de quem vocês quiserem, desde de um certo período para trás, eu não lembro se é 2017, acho que até antes de 2017. Mas em 2017, especificamente, quando iniciou esse mandato, teve alguns casos que foram bem complicados, assim, difícil dos vereadores até de entender. E foi feito solicitações, e foi feito denúncia no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, onde um funcionário, que está fora de função, ele está fora da função dele, ele ganhava insalubridade sem fazer o serviço insalubre, sem estar no serviço insalubre, ele ganhava R$ 1.350,09, exatamente durante 10 meses o mesmo valor, R$ 1.350,09 ele ganhou. Todo mês ele fez a mesma quantidade de hora extra, bem certinho, os minutos, tudo fechou exatamente, e ainda ele ganhava uma gratificação de 1.022, o que é proibido pelo Tribunal de Contas. A pessoa não pode ganhar a gratificação e mais a hora extra, e esse funcionário ganhava isso. O salário base era 3 mil, alguma coisa, não lembro de cabeça agora, e o limpo dava quase R$ 5.000. Então, houve já isso, já teve uma manifestação nossa, já teve denúncia sobre isso, e agora, agora estourou mesmo isso, eu acredito que foi por causa de um funcionário, que tem o salário base em 2.000, mais ou menos 2.250, o salário base dele, e ele fez só de hora extra R$ 3.000 em um mês. Então, o dia não fechou essa conta aí. Eu acho que na conta que nós fizemos, ele teria que ter trabalhado pelo menos de 20 a 22 horas por dia para ter feito essa hora extra. Ligaram meu microfone. E a gente sabe que isso é impossível, a gente acompanha, sabe como isso funciona. Outra questão referente à hora extra, a gente tem concurso feito pela prefeitura para funcionários que são concursados em 8 horas diárias. Eles fazem 6 horas e meia, já não fazem as 8, que é para fazer, começa 8h30 para 11h30, começa 1h30 para 5. Então, já não faz as 8, faz só 6 horas e meia e ainda ganha hora extra. Então, eu, dentro das medidas aqui que o prefeito colocou, que veio essa declaração para nós aqui,
se compromete o Executivo Municipal a realizar medidas de austeridade. E eu acho meio tarde, bem, na verdade, 2 anos de mandato e vai ter uma medida de austeridade no 3º ano, no início do 3º ano. Isso aqui ele tinha que ter feito em 2017, quando já foi chamada a atenção dele. Os vereadores sabem, não foi só eu, tem vários vereadores aqui que cobraram isso dele. Corte urgente da hora extra de todos os funcionários. Por que agora ficou urgente esse corte? E não era em 2017, não era urgente. Por que quem faz a hora extra, algumas pessoas vai para o banco de horas e outras pessoas recebem? Injustiça, não pode. Né? E eu acho que quem fez hora extra tem direito a receber, lógico, que tem que ter um limite, tem que ter também um pensamento que o cara não vai trabalhar 40 horas na semana e vai fazer 40 horas extra, né? Então, a gente tem essa consciência e até os funcionários têm isso. Corte de todas as funções gratificadas. Se a pessoa recebe uma função gratificada, ela tem que desenvolver alguma coisa mais do que o outro. Ela está recebendo mais, são R$ 1.022 que a pessoa recebe de função gratificada. Então, se ela vai receber a função, ela tem que fazer alguma coisa, né, que considera isso que seja além do serviço dela, porque ela vai desenvolver, vai chefiar, vai fazer alguma coisa assim. Mas daí, em 2017, nós tínhamos pessoas que recebiam a função gratificada e recebiam hora extra. Isso foi até um período de 2018. Levantamento do banco de horas e parcelamento dessas horas extras. Eu acho que se for fazer o levantamento, já pega e paga tudo de uma vez para quem está devendo. Né? Eu sei que muitos funcionários vão ter que acabar entrando na justiça, não são todos que vão receber isso, e quem tem o direito vai ter que acabar entrando na justiça. Acerto nos cargos em desvio de função até o mês de março. Isso não podia nem ter acontecido. Né? Se o cara é serviços gerais, ele é serviços gerais, ele não pode ser operador de máquina se ele é serviços gerais. Entende? A função é essa. Se o cara vai mudar alguém de função, existem as horas, existem os cargos comissionados. Se ele vai tirar alguém da função dele, coloca num cargo comissionado. Né? Então, ele está criando uma medida depois de 2 anos, né, de estar fazendo a coisa errada. Sabe o que vai dar isso? Vai dar ação judicial, vai dar precatório, o município vai se afundar em dívida, porque os funcionários vão ter o direito de receber isso. Certo? Se a pessoa está fora de função, vai entrar na justiça, gente. Nós vemos aí agora, tem gente que entrou na justiça 5 anos atrás, recebeu, agora entrou de novo, e é 90 mil, é 45 mil, é 200 mil, sabe? Daí o cara entra na justiça porque o ônibus ficou na casa dele, ele era guardião, ele tinha que lavar, ele não sei o quê, vai ganhar 200 mil na justiça da prefeitura. De quem que é esse dinheiro? Não é do BIB, não é do Antônio esse dinheiro é nosso. Então, se o cara fez a função dele, recebeu, tudo bem. Se o cara fez hora extra, tudo bem. Agora, se não colocar nos eixos, se o prefeito não tiver pulso e não colocar nos eixos, pode fechar as portas ou abandone. Né? Dê para outro tocar, porque nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. E vem sendo cobrado, vem sendo denunciado. Tem pessoas que denunciaram a prefeitura que estão na fila para ser chamado. Lá tem gente fora de função, exercendo a função de gente que está lá para ser chamado no concurso. Está errado. Por que não chama o cara do concurso se está faltando gente? Né? Então, tudo isso, agora, em 30 dias, vai ser resolvido. Outra situação. Permitem até hoje, já foi entrado na justiça, os funcionários já ganharam e é permitido que o funcionário vá com o carro para casa ao meio-dia, almoçar, porque mora longe, mora aqui Ele sai da prefeitura, pega o carro e vai para casa almoçar. Depois entra na justiça, o que aconteceu? Estava com o carro. E no meu período de folga, no meio-dia, eu estava com o carro na minha casa. Eu fui responsável pelo carro. E estava na casa dele. Né? Ele usou, de repente, para um bem próprio dele. Mas o carro estava na casa dele. Vai entrar na justiça, o que vai acontecer? Vai ganhar. Permite-se que o cara vai com a máquina para casa. Sabe quanto custa 1 litro de diesel e quanto gasta uma máquina para fazer 1 quilômetro de diesel? O cara vai para casa almoçar com a máquina, gente. E máquina com ar-condicionado, não é qualquer máquina, as máquinas têm ar-condicionado agora. Então, isso, se o prefeito não colocar isso na linha, não tem, gente, vão perdendo salário, vocês estão indo para o 2º ano, os funcionários da prefeitura, sem reajuste. O prefeito, esses dias, falou que esse ano praticamente vai ser impossível dar reajuste. Agora, na segunda-feira da semana passada, ele esteve aqui, porque a folha de pagamento está em 58%. Por que está em 58%? Vocês viram agora aí, está
Todo mundo tem no celular aí, porque está em 58%. Baixou em janeiro agora para 55%. 55%, porque estavam de férias alguns. Quando eles voltarem a trabalhar, vai para 58% de novo, vai para 60%. O limite é 50%. Depois do 51,3% entra no vermelho. O limite é chegar no 54%. O município tem até abril agora para se defender quando fecha o quadrimestre que ele tem que dar a explicação. Como que vai andar? E por que as horas extras de quem ganha pouco não paga? Por que vai para o banco de horas as horas extras de quem ganha pouco? Então paga todo mundo. Né? E o cara fez e vai precisar fazer. Não é que fez. Por exemplo, tinha um questionamento sábado lá, que os professores, num dia que os professores não trabalharam, foi descontado do motorista. O professor tem o calendário, gente. É público o calendário. O professor tem que pega o calendário escolar lá, está na escola. Quem quiser saber, deveria até ter no site da prefeitura, não sei se tem ou não, mas é bom já dar um toque e colocar lá. Os dias de recesso, os dias que o professor vai trabalhar, o dia que ele vai estar aula. Quando ele está lá é 8 horas, é das 8 ao meio-dia. Está lá à tarde, é das 13, ele está lá com o aluno fechado numa sala, com 25, com 30 fechado numa sala, das 13 às 17. Então, tem que chegar na escola antes das 8, mas vamos contar o horário trabalhado. E o professor leva serviço para casa, e quando tem que ficar, tem hora extra? Não tem hora extra, porque o salário é fechado. Então, todas essas situações, a única palavra que tem é má administração e injustiça. Porque se para uns pagar e outros não pagar, eu acho errado. E agora tem aí, gente, a reposição salarial, março, né, todos sabem, data base do município agora é março. O que vai acontecer? A reposição salarial desse ano, a inflação é 3 e alguma coisa, 3,6, e do ano passado foi 2,07. Ano passado não tivemos. Então, o cara que não faz hora extra, por exemplo, quem não faz hora extra, não teve aumento nenhum de salário. Agora, usar a hora extra, tipo esse um que ganhou 1.359 centavos, bem certinho, durante 10 meses, o que aparece que é isso? Então, é complicadíssimo. E já foi denunciado, vi o pessoal comentando, porque os vereadores não fazem nada, não sei o quê. Nós estamos, gente, aqui, não é só eu, todos os vereadores. Toda vez que o prefeito vem aqui, é cobrado isso dele, é dito para ele que ele tem que fazer, E nós escutamos assim, agora nós vamos resolver. Eu espero que agora, depois dessa declaração, né, não é um documento oficial, mas é uma declaração dele dizendo que vai resolver o problema. Outra coisa, depois de uma polêmica desse tamanho, por que ele não veio aqui na Câmara? Né? Por que ele não veio aqui hoje dar uma satisfação? Foi convocado pelo presidente. Então, aparecesse aqui, né, explicasse toda a situação dele. Então, eu acho que isso é ruim, essa situação, para todo mundo. É ruim para o funcionário, né, porque a gente sabe que tem boa parte dos funcionários que o salário não é tão alto como aqueles que foi divulgado, e precisa fazer uma hora extra, faz quando está lá no meio do mato, ou quando tem que levar alguém que nem foi solicitado, daí não ganha, ele vai para um banco de horas. Né? O cara já vai com aquela esperança, putz, hoje vai dar 2 horas extra. No final, banco de horas. Daí você vê lá no final do ano, lógico que a prefeitura necessita, tem as contas para botar em dia, tudo. Daí o cara, aquelas horas extra enormes lá, cara, daí dá uma indignação. Eu entendo vocês, nós estamos na mesma situação de vocês. É uma cobrança nossa agora, essa reposição salarial dos funcionários agora no mês de março. Eu espero que a luta seja de todos, não só de uma classe, mas todo mundo precisa estar ciente do que está sendo feito, do que está acontecendo. Eu acho ainda que é muito tarde para essas medidas de austeridade. Isso foi, gente, para o Ministério Público. Eu queria só falar mais um pouquinho aí, presidente, me permite. Algumas denúncias são feitas no Ministério Público e funciona assim, você elabora ela, você monta a denúncia, conta tudo que está acontecendo, que você acha que é injusto, leva lá no Ministério Público. Isso é uma indignação minha, pessoal. O Ministério Público pega a tua denúncia, manda para a Prefeitura. A Prefeitura faz uma justificativa, responde, devolve para o Ministério Público. E o Ministério Público pega a justificativa da Prefeitura e encaminha para você. Aí, se você está contente, a justificativa foi suficiente, beleza. Se você não está contente, você tem que voltar lá no prazo de 10 dias para dar continuidade. Então, é bem complicado. É muito... não funciona, né? Não tem efetividade uma denúncia, digamos assim, dessa forma. E não existe uma investigação em cima disso, que é mais preocupante ainda, porque toda denúncia deveria ser investigada. E no Ministério Público não está acontecendo, mas isso como cada um, né, quem já fez, sabe como é que funciona, então é uma indignação pessoal minha com o Ministério Público. Então, eu queria agradecer, mais que agradecer, parabenizar vocês pela movimentação. Eu, pela declaração do prefeito, eu acho que ele sentiu um pouco
A pressão a gente só espera que no prazo de 30 dias esteja resolvido e nos próximos meses aí ele possa ajeitar. Já vou falar uma coisa para vocês. Ele vai dizer assim, ó, eu vou ter que fazer isso porque os vereadores querem que faça. E não é. Ele tem que fazer porque ele é prefeito, é o dever dele fazer isso. Entende? Mas vai sobrar para os vereadores. E nós estamos aqui, gente, fiquem à vontade quando vocês quiserem vir. É importante, Edgar, a manifestação, eu acredito que durante o ano aí nós vamos ter mais, porque são vários assuntos polêmicos aí que, de repente, vão ter que acabar sendo resolvidos dessa maneira. Então, parabéns a todos, queria deixar o convite para a próxima sessão. Muito obrigado.